Sejam bem-vindos à nova temporada do Pode Construir. E dessa vez a gente tem um convidado mega especial para poder abrir a nossa temporada, que eu e o Lucas somos fãs de carteirinha. Toda vez que a gente conversa com ele, a gente aprende alguma coisa. Porque vocês acham o quê? Que eu ia chamar no Pode Construir uma pessoa que a gente não admira, que a gente não confia, que a gente não acredita? Quem que é, Lucas? Nada mais, nada menos do que Edson. Edson da Porto Belo. Não tem nem como falar Edson Miranda. É Edson da Porto Belo. Isso já tá na boca do povo, Edson. Não tem como não, tá? Então, Edson, 49 anos de idade, casado com a Marjorie Bandeira, design de interiores e administradora, pai de 2 filhas, uma de 11 anos e uma de 15. Como é que é o nome delas, Edson? A Ana Júlia, de 15, e a Eloar, de 11 anos. Só que nome bonito, eu até falo. Eu vejo elas no Madre Kelly e falo assim, cara, mas é bonita demais sua filha. E eu sempre digo isso pra ele, porque sempre ela tá passando quando eu vou buscar os meninos. Bacana, empresário em Palmas e Araguaína, sócio das empresas Porto Belo Shop de Palmas e Araguaína, tá? Ele está em Palmas há 7 anos, formado em administração de empresas em 2007, pós-graduado em marketing, por isso que eu vejo, ele é marqueteiro mesmo, né? Pós-graduado em marketing, eu acabei de Tinha alguma coisa por trás disso aí? Eu acabei de descobrir que ele é técnico agrícola pela Escola Federal de Araguatins, cara. Como é que é bom você conhecer mais as pessoas, né? Meu amigo, seja muito bem-vindo, tá? É uma honra receber você aqui. E é inevitável, assim, logo no início desse podcast, eu lembrar o dia que eu te vi a primeira vez. Não sei se você sabe esse dia. Você sabe o dia que eu te vi a primeira vez? Nós estávamos fazendo a pop-up da Let's Slow lá no shopping. E eu lá na obra, a gente passando algumas coordenadas e vem aquele homem pro meu lado. E começa a falar comigo, e pá, e não sei o quê, e pá. Eu falei, moço, quem é esse homem? Meu Deus do céu. E ele já começou a interagir, não sei o quê. Eu só descobri depois quem era que estava falando comigo, tá? E naquele dia eu já tive aprendizado, uma energia muito boa. Inclusive é um dos motivos, a gente gosta de trazer pessoas pro nosso lado, inclusive o Pode Construir, que tem uma energia muito boa e que leva aprendizado, né? Para esse mercado nosso, que é o mercado da construção civil. É uma característica, são virtudes. O ser humano, ele tem virtudes. E uma das suas, rapaz, eu nunca te vi chegar. A equipe fala, nossa, o Edson chega aqui na Rio, o astral do time sobe. O povo tá lá meio assim, ele chega e muito obrigado por estar aqui, tá? É uma honra. E vai ser top o nosso podcast, não vai? Com certeza. Já tô curiosa para saber tudo da sua vida, tudo da sua Nem história. que vai ser, já é. Que eu quero agradecer os elogios, né? Eu acho que tem essa característica, sim. Eu tenho essa energia positiva, eu gosto de pessoas, eu gosto de conviver, eu gosto de falar. Jamais eu vou chegar na pessoa, cumprimentar com um astral baixo, porque eu busco isso, eu busco o sorriso. Eu acho que eu tenho essa virtude. Quando eu falo com as pessoas, eu procuro alegrá-las. Então, se eu vejo a Bruna, eu vou comentar, ou da roupa, do cabelo e tal, para que isso agrada, né? Isso massageia o ego. Oh, você acha mesmo? Bacana, né? Mas só que a gente fala com verdade, porque quando não tem verdade... Quando não tem integridade, não funciona, né? Não perpetua, não perpetua. É a história dele, não é isso? Agora eu quero, senhor Edson, que o senhor nos conte um pouco sobre você, sobre a sua história, de onde você veio, como é que você veio parar aqui, porque o Lucas falou que tem 7 anos que você está aqui em Palmas. Como é que você veio parar como sócio da Porto Belo? Como é que isso aconteceu? Como é que você entrou no mundo das vendas? Eu também quero saber desde a época do técnico agrícola. Ele falou que já mexeu até com apicultura. Apicultura. Entendeu? Então eu quero saber um pouquinho até nessa fase. Então vamos lá. Tentarei ser breve, né? Para uma breve relato de Edson, né? Então Edson tem 49 anos, como você já falou. E eu perdi meu pai muito cedo, eu tinha apenas 7 anos de idade. Sou de uma família muito numerosa. Nós somos 12 filhos, 6 homens e 6 mulheres. Minha mãe ficou viúva muito cedo, aos 37, 39 anos. Imagine só, viúva, morando em Araguaína, e a história anterior assim, é bacana e triste. Eu até brinco com meus irmãos que meus irmãos nasceram ricos, eu já nasci pobre. Meu pai veio de uma trajetória inversa do que a gente busca. É que ele tinha bens e veio declinando e mudando de cidade. Tem uma história bonita que meu pai era comprador de pedras preciosas na região de Xambioá, da época da guerrilha e tal. Ele foi o primeiro homem na região a possuir um caminhão. Não existia caminhão na região. Ele tinha tropa de burro. Olha que legal. Então, ele, com a tropa de animais, de burro, comprava as pedras mais cristais, né? Alguns pedras preciosas, até diamante, comprava e revendia. Então, ele tinha dinheiro, tinha bens.
Mas aí acho que a operação foi declinando e ele também declinando os bens. E aí mudou de cidade. Aí passou a ter lojas, armazém naquela época, aqueles armazéns tradicionais que vendia tudo enquanto, né? E aí depois mudou para Wanderlândia, saiu de Xambioá para Ananás, né, Tocantins. Sim. E depois foi para Wanderlândia, e Wanderlândia já estava bem ruim de condição. Aí tinha uma terrinha, plantava roça, tinha um comércio, pequeno comércio. E saiu de Wanderlândia e foi para Araguaína, pior ainda. Aí quando ele chegou em Araguaína, ele já estava bem quebradinho, vamos dizer assim. Ele montou um bar, um pequeno bar, barzinho mesmo, aquele de vender cachaça, boteco, né? E com um monte de filho. Mas graças a Deus, o menino bem criado e os mais velhos buscando trabalhar. Um trabalhava no Senai, né? Outro já trabalhava no supermercado, outro trabalhava na padaria e assim foi. Meu pai morreu em 1981, eu tinha 7 anos de idade, e aí minha mãe me viu. Viúva, com 11, nessa época eu tinha 11 filhos para criar. Imagine 11 filhos dentro de uma casa com... Naquela época, uma casa com 3 cômodos. Eu lembro perfeitamente, era assim, um mundaréu de beliche. Acho que como é que colocava tanta beliche num quarto? Acho que tinha 4 beliches num quarto. Então dormia 8 num quarto, 6. Gigante a quantidade. Sim. Mas todo mundo agarrou. O pai morreu, então todo mundo pegou. Eu lembro de uma frase assim, até ela é dura, mas é real. Eu tinha um irmão até meu parceiro hoje, trabalha comigo na Porto Belo. Desculpa aí. Depois a gente corta, né? Aí ele falou assim, eu não sou pai de ninguém, né? O pai morreu. Cada um vai ter que se virar. Isso eu tinha 7 anos de idade e o irmão mais velho chegou. Assim, vamos se virar se quiser garantir a comida na mesa. Né? Eu acho que isso deu hombridade, né? Então, desde os 7 anos de idade eu trabalho. Você já honra seu pai desde os 7 anos de idade. É bacana. E trabalho muito, desde 7 anos. Hoje eu trabalho bem, mas já trabalhei muito mais, né? E aí vamos lá para o lado legal, 7 anos trabalhando, eu conto para minhas filhas que nunca minha mãe e o pai, né, me levou na escola. Levou, buscou, né? E hoje a gente faz isso todos os dias, né? E faz com alegria. Com alegria. Prazer, né? Com amor, né? Faz parte da nossa rotina Então, hoje. minha mãe nunca me tirou a tarefa, fez a tarefa, não fez a tarefa, só ia, né? E aí, mesmo assim a gente lutou. E aí veio a parte de escola agrícola com um lado bom. Eu falo que realmente eu vim aprender na escola agrícola, quando em 1988 eu saí de Araguaína e fui morar em Araguatins, sozinho. Aluguei uma kitnet, tinha uma bicicleta. Você tinha quantos anos? Eu tinha 14, 15 anos. Fui morar só. E aí a Escola Federal de Araguatins, tempo integral. Ninguém nem falava nisso. Mas é tempo integral. Então eu ia cedo para a escola agrícola de macacão verde, de botina. Eu não tinha dinheiro mesmo. Eu lembro que minha mochila era uma mala. E o povo zombava de mim. Sim. Mas eu levava a mala, colocava a botina, macacão, o uniforme, os livros. Era a mala que eu tinha, eu levava a mala. Mas fiz uma excelente escola agrícola. Porque tempo integral. E foi lá realmente que eu aprendi o pouco que eu sei. Quem te incentivou a estudar? Surgiu, o meu irmão estava em Araguatins. Eu tinha um irmão do meio que passou no concurso do Banco do Brasil. Né? Os irmãos tudo situação complicada, de dinheiro difícil. E esse irmão, chamado Edmilson, passou no concurso do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, naquela época, em 1987, 88, era o emprego. Era o emprego do sonho. O emprego do sonho. É como se você passasse num concurso hoje e teu salário inicial fosse, sei lá, 25 mil. Imagine quem ganhava salários mínimos, né? Sim. O primeiro salário dele ficou norteado com tanto dinheiro. Pagou todas as contas, guardou na poupança, mandou dinheiro para a mãe e ainda sobrou um tanto. Entendi. Né? Então ele me chamou para ir para lá. E eu fui, a princípio, para morar com ele, mas não deu certo, porque ele era recém-casado e não rolou. E aí fui morar sozinho. E aí trabalhei. Nisso eu plantei horta em quintal dos outros. Eu trabalhei em marcenaria, porque eu já trabalhava em marcenaria em Araguaína. Então eu tenho noção de marcenaria. E você se sustentava com 14 anos de idade? Sustentava com 14 anos de idade. Bacana. Em marcenaria, em horta ou na apicultura, né? Criando abelhas. Criando abelhas, hein? Quem imaginava que o Edson criava abelha? Já criou abelha. Já criei abelha. Já levou umas ferroadas, Edson? Já. E eu sou pai de bezerro também, ó, que legal. Eu fiz o curso de inseminação artificial na cidade de Imperatriz, naquela época.
Aham. E eu inseminei vacas e nasceram bezerros. Isso em que ano? Isso em 1989. Olha só, já existia inseminação. Já existia inseminação. E aí você trabalhou na área. Quando você terminou a formação, você trabalhou na área. Então, veja bem que as dificuldades dignifica também, né? Não tem aquela frase, né? Tempos difíceis tornam homens fortes, né? Exatamente. Tempos fáceis tornam homens É real, fracos, é né? real. Então, por exemplo, o tempo era muito difícil e me tornou um homem forte, de certa forma, porque, como você falou, aos 14 anos já me sustentava, fiz todo o curso sozinho, né? Sem a ajuda da pai, de mãe, não, só tocando. Não tinha informação do jeito que tem hoje? Não. E fiz um excelente, Lucas, fiz um excelente curso. Eu era tido como assim, esse é o cara. Eu fui presidente da cooperativa dos alunos da escola agrotécnica, eu fui o chefe de turma, eu era o líder da aulinha de teatro, então juntava o pessoal, a gente ensaiava, eu escrevia alguns roteiros, e foi assim. Então esse dom seu da comunicação, do seu jeito de ser, ele vem desde sempre? Desde sempre. É um dom mesmo que você tem? É um dom. Porque eu também, muita gente não sabe, eu fui feirante. Eu vendi artigo na feira. E a feira, antigamente, isso há 30 anos atrás, o que era? Era um espaço que a prefeitura reservava para os feirantes. E a feira era mágica. Eu ainda hoje eu adoro feira. Eu vou na feira que é 304, eu amo ir na feira. Porque eu gosto de ver as pessoas empolgadas em vender. Se você pensar e parar, você vê o tanto de marketing e comunicação que tem na feira. Desde aquela frase, eita, mulher bonita não paga, mas também não leva. Isso é marketing. Sim. E eu adoro feira. E eu fui feirante, eu vendia roupa, chama-se sulanca, que é roupa de baixa qualidade. A maioria vinda do Nordeste. Naquela época se vendia bastante. Era o recurso que as pessoas tinham que comprar. Aqueles montão de short, de blusa, de calça. E para a feira, e gritando no sol quente. Tinha só uma lona no chão e as roupas em cima da lona. E eu vendia bem e ganhava dinheiro. Entendi. Eu vendi café e bolo no mercado. E com isso, vendendo café e bolo no mercado, eu consegui garantir, imagine só, vê se você consegue mensurar. Eu e minha irmã ia pela manhã, à tarde eu ia sozinho. Eu ia de manhã e à tarde vender café e bolo. Uma vasilha com bolo, uma marmita com 3 copos americanos dentro da água, a vasilha pelo meio, os copos lá dentro, uma garrafa de café. Higiene, mais ou menos. Porque você viu o café para você tomar um café, eu pegava aquele copo, colocava na bacia, dava 2 roladinhas assim, sacudia, colocava outro café. Feira, né? E pronto, né? Pronto. E eu garantia a carne para 12 pessoas comerem todos os dias. Então o dinheiro que você ganhava não era para você, era para todo mundo. Para todo mundo. Eu vendi o café e bolo e aquele dinheiro lá. E você era caçulinha? Eu, 11º, tinha uma irmã mais nova que eu, que é a Elizabeth. Entendi. Então você já puxou uma responsabilidade grande e pequena. Desde cedo, com muito orgulho. Falo com propriedade. E a sua mãe casou depois? Não, nunca. É mesmo? Não quis Ela é casar, viva, a não. sua mãe? Viva, tem 84 anos. Nossa. Mora em Araguaína, nosso xodózinho. Tem uma história linda de vida. Esse Araguatins foi muito bom para mim. Minha mulher, minhas filhas brincam que vira e mexe eu encontro aqui nas lojas colegas de escola agrícola. Aham. Fala, tá, e graças a Deus todos até bem sucedidos, né? Tem empresários, tem pessoas com alto escalão no governo. Bacana mesmo. Essa escola fez história. Nós fomos a 2ª turma a se formar na escola agrotécnica, Escola Federal de Araguatins, que hoje é Instituto Federal de Araguatins. E como é que você veio parar em Palmas? Palmas. E aí então, depois da escola agrícola, fui para Araguaína trabalhar em comércio. Cheguei a montar um comércio lá, mas antes da Palmas, é interessante falar do comércio de caminhões. Eu trabalhei quase que 20 anos nesse segmento. Né? Daqui a pouco vamos descobrir minha idade. Já falou, né? Já tá somando. Já tô somando aqui na minha cabeça. Então, aos 18, muito comércio e entrei numa empresa chamada Alô Brasil Diesel. Essa Alô Brasil Diesel era um segmento de uma grande fortuna do pai do dono dessa empresa, que chamava Casas Uberlândia. Foi uma grande empresa, que na época tinha mais de 1000 caminhões. É uma mega empresa que foi fragmentando, né? O pai morreu e dividiu as heranças. E tinha essa Alô Brasil, que fui trabalhar em 1996. Então, eu trabalhei de 1996 até 2016
no segmento de venda de caminhões. E quando eu falo caminhões, é vender os caminhões, vender o consórcio, entregar peça, e assim. E sempre aí anda a parte do marketing, sempre visitando o cliente, levando soluções, levando benefício. Resolvendo problemas do Resolvendo mercado. problema. E aí o que é legal? É conversando com pessoas de um certo poder. Porque não é todo mundo que compra um caminhão novo. Sim, Né? você precisa de acessar esse público. Então, um público já de médio, alto nível. Então você tinha que se comportar de uma forma que você conseguisse lidar com esse público alto padrão. Alto Querendo ou padrão. não. Ele era alto padrão. Porque quem compra um caminhão tem dinheiro. E necessita. Você falou uma coisa muito básica. A atitude, o comportamento. De você chegar. E aí entra também outros elementos. Autoestima, estar de bem com a vida. Sim. Eu me lembro que eu tive... Desde sempre? Desde sempre. Eu tive um ensinamento de um gerente, eu tinha um carro básico, um carro normal. E ele falou assim, não, meu melhor vendedor, não pode andar num carrinho desse, não. Ele falou isso. Falou. E eu lembro, eu tinha um carrinho assim, era um Prisma da Chevrolet, parecido com Corsa. Sim, eu lembro dele. E aí, em 3 meses eu tinha vendido o Prisma. Prisma é o sedã do Celta. Não era isso? Isso mesmo. E eu vendi o Prisma e comprei um Corolla. Uou! No outro dia você já... 3 meses depois já estava de Corolla. E a questão da atitude e o comportamento. No Prisma, eu estava... Ação, né? Você inflou. Você recebeu aquela mensagem e falou assim, pô, tem que comprar um carro diferente. Na hora que você comprou o Corolla, você inflou. Sim, sim. Sou cara. No Prisma, eu estacionava aqui, do lado. No Corolla, eu estacionava na porta. frente. É para que ele visse eu descendo no Corolla. Olha aí, ó, tá a chave já pra me comprar carro novo. Não, e aí eu me empolguei. E aí o Corolla fiquei um tempinho, depois comprei uma caminhonete, uma S10, semi-nova. E depois da S10, teve um negócio, eu comprei um Azera, preto. A Zera teto tava solar, super tendência, eu lembro. banco couro caramelo. Assim, Você já não tava nem preocupado mais com gasolina nessa época. Não, eu já estava assim no topo, ganhando bem, ganhava bem, né? E eu me tornei um bom vendedor, o melhor vendedor da concessionária. Algumas vezes eu estava no ranking nacional como um dos que mais vendia, seja consórcio ou E caminhão. você conheceu a Marjorie trabalhando nessa empresa? Conheci a Marjorie, trabalhava nessa empresa e nós nos conhecemos na faculdade De de administração. administração de empresas no Itepac, em Araguaína. Nós nos conhecemos em 2004. E aí você com esse lábia todo aí... Na verdade foi ela. Nossa, na hora que ela veio o podcast, hein? Então foi ela então que chavecou você. Ela me falava assim que eu era o popstar. Então, assim, esse é o meu jeito de comunicativo, de falar. Aí logo já me puseram como o líder da classe, né? Aí daqui a pouco nos elegeram eu, presidente da comissão organizadora de formatura, né? E eu e Márcio eram os cabeças da comissão. Sim. Aí você era o popstar. Aí eu namorei no primeiro semestre uma colega, aí no segundo semestre uma outra, aí no terceiro semestre uma outra, e na quarta a Márcio calma. Você já tinha feito marketing antes, Já, né? já. Isso aí é marketing. Namorou uma, segunda, terceira, aí gerou uma escassezinha. Ela não joga na sua cara de vez em quando o nome desses coleguinhas aí, não? Não, o nome não. Ela fala assim, que nós começamos a namorar, 6 meses depois do início, ela chegou e foi muito enfática. Aí sim, ela jogou duro. Falou assim, eu não tô aqui para ficar de rolinho, não. Meu objetivo é casar. Ou então assim, nós estamos 6 meses namorando e eu quero casar. Se a gente não for casar, então a gente já encerra por aqui. Né? Ela foi mais dura, falou assim, quer casar ou quer frescar? Que se for, tô fora. Eu tenho objetivo. Ela falou assim, claro, tem o objetivo de casar até os 22 anos. Era uma convicção dela. Já tinha isso na cabeça dela. E eu vendo aquela atitude, né, conhecendo a pessoa que eu já tinha conhecido, eu falei, não, então eu tô contigo, vamos casar. E aí a história é essa, nós iniciamos o namoro, 6 meses, exatamente 6 meses depois nós noivamos, e 6 meses depois nós estávamos casando, no dia 16 de julho de 2005. Agora, dia 16 de julho, não vou esquecer, nem pode, nós estaremos com 18 anos de casado. Nossa, muito. Fazendo 18 anos de casado. Já é uma vida. Legal. Falei pra ela, não separa mais não, agora E a gente tá tá errado. Agora falando. tolerar e acabou, meu filho. Agora. E assim, cara, eu falo, é uma das características de empresário de sucesso, tá? A gente tava falando mais cedo, cara, a gente vive para nossa família antes.
né? O tempo inteiro. É o nosso né? motivo. É o nosso motivo, é o nosso porquê, né? Eu falo, você tem que ter os seus porquês e os seus porquês, né? E os meus porquês é Bruna, é Arthur, é Helena, enfim. E muito interessante sua história, muito bacana você compartilhar isso, porque eu falo, em toda história a gente aprende. História é aprendizado. Às vezes a gente, quem vê palco, não vê bastidor. Então hoje vê o Edson, da Porto Belo, entregando um produto de excelência dentro do mercado de Palmas, resolvendo um grande problema da sociedade, que é colocar um revestimento. É muito interessante. Antigamente minha mãe fala, quando ela era pequena não existia revestimento ou acesso a esse revestimento. Quando ela era pequena, vamos pensar, ela tem 60 e poucos anos, e ela morava na casa de Taipa, em Minas. E ela fala que o chão, não sei se você vai lembrar disso, era normal em Minas, mas era passado merda de boi para deixar aquele negócio impermeável. Olha que só pegava aquilo verde no curral e passava no piso. A gente estava até contando isso pro Arthur outro dia. Ele falou, é mesmo, vó? Passava cocô de boi. Passava para ficar. E hoje a gente tem até assim, um contraste muito doido. Porcelanatos, né? Porto Belo, revestimentos. De alta qualidade, de alta demais. resistência, né? E a pergunta, Edson, que eu te faço inicial é o seguinte. Porto Belo, falando em Porto Belo, é um revestimento de alto valor agregado, tanto no imóvel enquanto produto reconhecido no mercado. É uma das maiores objeções de um cliente que sonha em fazer seu imóvel próprio, sendo a casa ou a sua empresa. Primeira objeção dele que é caro. Igual na Rio Construção, não, a Rio é cara. Até ele sentar aqui. Depois que ele sentar aqui... As pessoas, elas falam, né? Mas elas não te conhecem. Elas não sentam para entender sobre o seu trabalho, elas ficam só no burburinho. E a gente vê que com a Porto Belo é igual. Nós temos essa semelhança, tá? Das nossas empresas. Existe, né? A frase é caro. A Rio é cara. A Porto Belo é cara. Existe coisa cara, Edson? A Porto Belo é cara, Edson? É realmente caro? O que você me fala? Eu poderia simplesmente parafrasear, né? Dizer que caro é o que não vale. Mas se você for a fundo nessa frase, que é simples, caro é o que não vale. E aí você tem que seguir alguns parâmetros, na minha concepção. Né? Quais são os seus parâmetros? Sua condição permite? Sua condição permite? Outra, você tem um desejo, você tem a vontade? Porque às vezes, isso é caro, mas para mim é irrelevante. Não quero, não tenho vontade. Então, pode ser 10 ou pode ser 100, para mim pouco importa, porque eu não tenho desejo, a vontade, né? E você fazer essa diferença. Um negócio que é importante fazer o diferencial em produto e serviço, seja produto, seja serviço. Sim. Eu falo do meu produto, né? E isso já vai de encontro ao seu, né? O seu serviço. Que a Rio é tido também como, é mais caro, isso não. Mas tem que analisar a entrega. Né? Tem que analisar a entrega. Quando eu estou com o meu cliente, eu sou muito tranquilo. Eu gosto de negociar porque existe verdade no que a gente fala. Sem dúvida. Né? E isso já tem um preço. Cara, isso é fundamental. Eu sempre digo aos meus clientes, logo de início, mesmo que você não venha comprar na Porto Belo, comprar de nós, mas procure pessoas que estejam comprometidas. Luca, essa palavra é mágica, comprometimento. Essa pessoa que está fazendo mais barato está comprometida com esse sonho seu? E uma coisa que você falou e que me marcou aqui, você está comprando a verdade? Porque o que eu vejo aqui nessa mesa, o que eu vejo aqui é que as pessoas, elas compram uma mentira para massagear o ego delas de que está economizando. E a pessoa que está do outro lado vendendo, ela está mentindo, ela está enganando. Então, assim, vamos supor, no meu caso, né, de serviço, o cliente senta com uma construtora ou um construtor e ele vende algo que não é real. Que não é possível. Que não é possível. E no seu caso, vamos supor, né, a pessoa senta numa loja e aí compra um produto que não é aquilo ali. Que não é real aquilo ali. Aquela entrega não vai acontecer. Então, as palavras-chave, que não é real, né, comprometimento, não é verdade. Então, tem um problema hoje crônico na nossa geração, que a nossa geração quer falar de tudo para todos.
Muitas pessoas acham alguma coisa bacana na internet ou ouve e quer falar, e quer pregar como fosse uma verdade, Sim, né? sim. Mas o que acontece é que é uma mentira, é falso. É falso. Porque ela não vivenciou, não houve a experiência. Né? E da mesma forma eu falo também, existem empresas que estão pura e simplesmente buscando o negócio, o monetário, a venda. Entendeu? Você vai na minha loja, ou na loja X, eu quero tantos metros quadrados de piso. Opa, piso, tá, eu tenho isso aqui. Logo já vai querer te colocar o mais barato, porque é confortável vender o mais barato. É mais fácil. É fácil. É melhor vender um produto aqui do X, já pega o dinheiro, tá, fiz a venda e acabou. Não tem comprometimento. É exato. Não sabe se tirador de pedido, não é se o vendas. piso realmente é destinado para aquele ambiente, se ele é resistente, se ele tem uma resistência mecânica, se ele pode ir na garagem, se pode ir no piso, qual a idade de quem vai frequentar aquele ambiente. Eu tenho idosos, eu tenho que ter um piso com maior coeficiente de atrito maior, para não ter acidente. Se eu vou colocar uma peça na fachada, que tamanho que é essa peça? Sim. Qual é a argamassa que vai Qual ser a argamassa utilizada? que vai? Não pode ter um acidente? Existem muitas variáveis para esse atendimento alto padrão. Não tem Por jeito. exemplo, é muito fácil para um vendedor fazer a venda logo, receber a comissão dele e o proprietário da loja. Se der algum problema eu aciono a fábrica e pronto, está resolvido. E ele só pensa no lucro, no dinheiro e não pensa na reputação da empresa, não pensa na satisfação do cliente, que é o que eu e o Lucas mais vê no mercado. Aquele cliente que procura o barato, né? E que depois se arrepende. Eu costumo dizer, complementando o que vocês falaram, não existe nada caro no mundo. Nada, não existe nada caro. Se tem alguém consumindo aquilo e comprando, se eu tenho cliente, eu tenho público para isso, não é caro. E o caro e barato ele é muito subjetivo. Talvez essa caneca para mim ela é muito cara, mas para você ela é muito barata, porque é o que você falou, você deseja estar precisando dessa caneca nesse momento. Se você deseja uma caneta dessa aqui, a caneta dessa aqui, R$1, exemplo. Se você não tiver ela para você assinar um contrato, ela vale muito dinheiro. Agora, se você tem ela, está sobrando caneta no mercado, eu até costumo dizer, na inovação, quando você é inovador no que você entrega, a concorrência ela é baixa. Agora, quando o seu produto é igual a todo mundo no mercado, sua concorrência é muito alta. Então, eu costumo dizer que existe preço e existe valor. Preço é o que você paga e valor é o que você leva. Olha a diferença das coisas. E num produto de alto valor agregado, temos que levar em consideração o valor. E o que é o valor? É o que eu entrego para o meu cliente. É segurança, é garantia, é respaldo técnico, jurídico. Preço por preço, eu falo, vai num construtor informal, num pedreiro. Se você não estiver preocupado com garantia, com o prazo da sua obra, com a qualidade da sua obra. E detalhe, a gente não é perfeito. Porto Belo não é perfeito. A Rio não é... Problemas terão. Eu até sempre digo isso para o cliente. Eu tento ao máximo que ele não chegue em você esse problema. Mas caso chegue, eu vou resolver. Isso pode acontecer, eu sou prestador de serviço. Você mexe com um produto que tem uma qualidade técnica de uma indústria, mas pode acontecer de ter problema. Mas a diferença é o quê? Quando tem problema, o que você faz, Edson? Entende? Você vai lá e resolve. Então a gente tem que separar preço de valor. Eu costumo fechar esse assunto com isso. Eu acho que facilita muito o entendimento de um produto de alto valor agregado que tem impacto dentro do mercado alto padrão. E quando se trata, né, de construção, né, existem pessoas que sempre prezam pelo mais barato. Como a gente faz muito atendimento, então a gente acaba percebendo o perfil de cada cliente, né? E tem um cliente em específico, né, um tipo de cliente, que ele acha que ele vai conseguir economizar na obra dele comprando materiais mais baratos e contratando uma mão de obra mais barata, né? Tem um cliente mais realista, né? Sim. Que ele sabe que contratar um profissional ele vai conseguir economizar mais, ele vai conseguir ter controle financeiro sobre a obra dele, escolhendo materiais de qualidade, ele vai conseguir, por exemplo, a gente tem muito cliente que quer casa para a vida inteira. Sim. Então ele escolhe produtos que ele sabe que vai durar a vida inteira, né? Mas infelizmente a grande massa é a que quer que é o para a vida inteira e mais barato. O para a vida inteira é mais barato, mas que não existe. E que isso não existe, isso não é real. Isso não existe.
Aí a gente tem que ser pé no chão ou querer ser enganado. Eu falo, às vezes tem um cliente que ele quer ser enganado. E eu falo, por mim você não vai ser. Às vezes eu falo isso no comercial, por mim. Porque eu vou te falar a verdade, a transparência, porque a conta vai chegar. Se eu não te contar a verdade aqui agora e falar o que vai acontecer na obra, daqui a pouco vai acontecer isso lá. Você não me disse que esse piso não era para garagem, que isso não era para isso, que isso não era para aquilo. E como que você lida lá na Porto Belo com esse perfil de cliente que chega lá para você, que é o cliente que ele quer o barato, ele quer o barato em tudo, ele quer o mais barato em tudo. Existe o cliente que chega na loja e a gente já identifica, né? Nós estamos aí há 7 anos, né? Eu digo que passa muito cliente na loja, graças a Deus, né? Nós estamos em a média de 600 pedidos, 800 pedidos do ano. Imagine, multiplicar isso por 7, né? Quantas pessoas já passaram, já viveram experiência na Porto Belo. Você está falando dos que fecharam. Fecharam, postos de atendimento. Que foram feitos e não foram fechados, né? Verdade. Então a gente identifica, o cliente chegou. Quando ele chega na loja, começa a perguntar quanto custa esse, quanto custa esse, quanto custa esse. Pronto, você já entendeu que ele é o Já cara entendi, do preço. é do preço. Aí a gente Não é do pega o valor. cliente, vamos cá tomar um café. Vamos fazer o seguinte, não vou falar em preço agora. Não adianta de falar o preço disso aqui, que esse material não é para o seu projeto. Vamos identificar o seu projeto. O seu projeto já tem uma direção. Você contratou um ótimo arquiteto. A grande maioria de nossas vendas é com arquiteto. Que uma boa obra tem que ter acompanhamento, seja de uma empresa de serviço que tem o know-how, seja de um arquiteto que tem o know-how, que fez um bom projeto. E o projeto ele não nasce aleatório. Quando o cliente chega sem projeto lá, você sabe que ele não é seu cliente? 80% não é meu cliente. No entanto, esses que chegam, quando chegam sem cliente, a Porto Belo dá o suporte. Quando ele chega sem projeto, você fala. Sem projeto, sem arquiteto. Você vai orientar ele a procurar um arquiteto ou você vai resolver para ele Sim, porque a demanda loja dele. também tem. Nós temos arquiteto, temos design, temos os nossos engenheiros. Né? A A loja loja resolve esse problema para o cliente? Resolve. Vocês estão preparados para fazer estão isso? preparados para resolver. Apesar de não ser a grande massa, né? Não, não a é, grande não maioria já chega com o seu projeto personalizado. Eu diria que nem 5% dos nossos clientes, 10% é o máximo que chega sem isso. o arquiteto. Né? O Sem próprio orientação. produto já filtra. Esse cliente que não tem projeto, ele não vai na Porto Belo. Ele já vai em outro lugar. Entendeu? Então, concluindo a questão do cliente que chega perguntando, querendo mais barato e tal, vamos montar, deixa eu montar seu orçamento. Vamos escolher primeiro o produto, o que agrada aos olhos, você gostou, se o produto está especificado, se pode ser para o ambiente. Depois a gente montar todo o contexto, aí eu vou te apresentar o financeiro, a parte de orçamento. Aí nós vamos discutir preço. Ah, esse aqui está caro, por exemplo. Eu tenho cliente que, não, ficou muito caro esse banheiro do hóspede, ou banheiro de visita. Aí dá para você reduzir. consegue ver por ambiente, né? Por ambiente, a gente consegue reduzir. Como é que reduz o valor? Diminui o formato. Tem outros produtos similares com valor um pouco menor. A gente vai adequando. Então, vocês têm estratégias também para poder fazer uma diminuição de custo para caber no bolso do cliente. Então, o arquiteto especificou uma peça de 1 metro. 1 metro por 1 metro. Aí você fala, não, vamos diminuir por uma de 60? 60 por 20, 90 por Isso, 90. isso. E tem esse produto Não na pode promoção perder que é tanto, similar. não pode perder tanto a característica do projeto, sem dúvida, De né? forma nenhuma. Isso é uma coisa muito... Nós respeitamos Na verdade, bastante. vocês discutem, eu vejo assim, né, quando a gente está em negociação, que vocês sempre estão em contato também com o projetista para poder... Não afetar o projeto do Sim, arquiteto. o projeto é soberano, gente. O projeto é único. Ele que manda, foi é. construído, edificado para ti, para a Sim, família, né? Sim, sim. Pensando nos hábitos da família, o que ela gosta, se ela recebe mais pessoas, menos pessoas, se é mais expansiva ou não. Então, assim, nós não podemos ferir o projeto, de querer modificar de forma nenhuma. Nós somos profundamente respeitosos com a questão do projeto, porque ele é único. Sim. Sempre com autorização do dono do projeto, do arquiteto. Tem esse produto que está na promoção, ou está mais em conta e pode melhorar o orçamento quando há um questionamento na questão de valores. Mas eu vou ser bem enfático, não estou te falando para você aqui, com muita verdade, olhando nos olhos. Nós só perdemos o orçamento se o cliente realmente não tiver a condição de comprar. Mas se ele nos der a oportunidade de a gente sentar, de conversar, mostrar o que é caro, o que é barato, a vantagem, o benefício, montar um orçamento, né, com as condições de pagamento, que a Porto Belo é muito flexível com isso, a gente fecha. Fecha sim, porque não é caro. Porque o produto Porto Belo, um bom serviço, seja o produto Porto Belo, seja o trabalho da Rio, seja um produto prêmio, ele agrega valor no imóvel.
E as pessoas não constroem casa todo dia, vai construir 1 ou 2 vezes, 3 casas no ano, na No sua máximo, vida, na né? vida. Na vida. A média é um por vida. Por vida. Então, assim, ele quer o seu momento, a sua Uma pessoa que casa. faz 2 já é muito, sabia? Uma pessoa que faz em 2 média, na né? vida, em média. É isso. Então, se eu vou fazer uma casa para mim, como você falou, para toda a vida, por que eu vou ficar colocando produtos o mais barato, que eu sei que daqui a pouco tem que trocar e dar manutenção, e é um transtorno, e você deixa de ser saudável, deixa de ser alegre, torna pesado, torna um fardo. Edson, quais são, assim, no seu julgamento, na sua maneira de ver, quais são os 3 principais vantagens em um cliente comprar um revestimento Porto Belo? O que você vê assim como as 3? Vamos falar Em relação aos demais. em relação aos demais produtos que tem no mercado, que a gente sabe que tem uma gama, né? Antigamente, eu até brinco isso, mas é real. Quando meu pai foi colocar cerâmica na nossa casa há 25 anos atrás, entrava na loja e tinha 4, 5 tipos de revestimento. Não tinha a opção que tem hoje, 200, 300, 400, 500 tipos de revestimento. Porto Tem Belo dó tem desses mais de arquitetos. 1000 no seu portfólio. Eu Olha tenho aí. dó desses arquitetos, tem que estudar demais. Olha só, mais de 1000 tipos. Então, cliente, ó, eu até quero puxar. Como que faz preço de obra por metro quadrado se eu tenho uma gama de 1000 Tipos de revestimento. tipos de revestimento? Só na Porto Belo. Tem imagina. pessoas que vai construir, Edson, que ainda acredita que tem como fazer uma obra, o custo dela por metro quadrado. Nós estamos falando só de revestimento, eu nem estou falando de louças, metais, granito, telha, tinta, eu não estou falando disso. Estou falando só de revestimento. Tem mais de 1000? Não O Porto Belo acredito. tem no portfólio mais de 1000 produtos. Você tá Você doido. vai desde do piso, o piso nos seus formatos, nas suas texturas, na sua composição, o extra fino, o maior Quais que espesso. essas 3 principais vantagens você vê Então vamos na lá. Porto Belo? Na Porto Belo. Como nós estávamos falando da questão da casa para toda a vida, né? A grande maioria das pessoas tem nas suas residências, no seu imóvel, como seu maior bem. Não é difícil relatar a família assim, qual o maior bem? Faz uma relação dos seus bens. O que é que mais vale na sua... Na sua vida financeira. Com certeza, ou a Patrimônio. empresa ou a casa vai estar dentro. A casa é uma empresa. Não tem jeito. Então, o que acontece? Seu maior bem. Então, coloca produto de primeira qualidade. O Porto Belo, ele agrega valor ao imóvel. Ok, é uma vantagem muito grande. E eu falo Porto Belo e isso eu estendo a produtos prêmios. Né? Eu costumo falar um Porto Belo, uma Deca, um Docol, uma Tigre, né? Empresas que estão há tempos no mercado e têm esse compromisso. Sim. Então, agrega valor no seu imóvel. Porto Belo Shopping. Quem é a Porto Belo Shopping? Uma empresa que tem mais de 40 anos no mercado brasileiro. Tem envergadura, né? A Tem envergadura é a maior indústria cerâmica da América Latina. Exporta mais de 60 países. Tá? A Porto Belo Shopping, que é a casa... Olha só o grau de comprometimento da Porto Belo Indústria. A Porto Belo Indústria tem seus segmentos. E um dos seus segmentos é a Porto Belo Shopping, no qual nós temos 2 franquias, Palmas e Araguaína. A Porto Belo Shopping ela foi criada pela necessidade que o fundador da Porto Belo viu em expor seus produtos. Ele ficou incomodado em ver o seu produto, que ele trabalhava tanto na parte de técnica e design, ser exposta de qualquer maneira, encostado numa parede, num canto de uma loja de material de construção. Está errado. Tanto estudo, design, técnico, para ser exposto dessa forma, ser comparado a outra cerâmica, a pisos de menor qualidade. Então, foi criada a Porto Belo pensando nisso. Na Porto Belo Shopping tem ambientes. Você entra na loja, você identifica ambientes. Você entra no lavabo da Porto Belo, você tem 3, 4, 5 produtos, muito bem harmônico. E é 1, 2, 3 lavabos. Aí você tem um espelho d'água e tem mais de 30 painéis compostos, onde eu tenho lastra, eu tenho um piso, seja ele acetinado, seja ele polido, para que a pessoa realmente viva essa experiência. Ele não vai ver uma peça única, exclusiva, só em cima de uma... vai ver um painel montado. É um painel montado. E nós Gera temos... uma experiência para o cliente. Gera experiência. Então, tem a experiência, 40 anos de tradição, tem as Porto Belo O valor agregado que você falou suporte, o valor agregado, e a questão do próprio produto. é muito bonito. A Porto A Belo, estética, você fala, a estética única. eu não diria nem a estética, porque ela é muito... Depende das pessoas, né? Que acha bonito ou não acha, A né? Porto Belo, ela é inspiração para outras marcas ou não? Eu ia falar isso agora. A Porto Belo Shopping era a locomotiva do segmento. Entendi. Ela A vanguarda. A Porto Belo puxa impulsiona o mercado e o mercado vai atrás. as indústrias cerâmicas no Brasil, ela
tem a Porto Belo como inspiração, ela vai puxando. Porque nós falamos de uma mega empresa hoje que já entrou na casa dos bilhões de faturamento. Nós temos mais de 3 mil funcionários, 40 anos de tradição, exporta para 60 países, montando fábrica nos Estados Unidos, abrindo um mercado do Oriente Médio. Essa empresa não tem limite, o céu é o limite. Eles estão, assim, a coisa absurda para dominar o mundo no ramo de cerâmica. Daqui a pouco está superando os tradicionais países como Itália, que é o berço do porcelanato. Então, estão muito focados, eles estão muito focados no varejo, em atender clientes. Então, aumentando o seu raio de atuação. Então, coloque o produto prêmio na sua obra, porque... tem mais um detalhe que é importante, que algumas empresas não têm. Eu chamo de rastreabilidade. Exemplo, Bruna, você está fazendo uma obra em detalhes, faltou peça. Faltou, quebrou, danificaram, sumiu, desapareceu. E você precisa de uma única peça ou 2 peças para concluir a tua obra. E nós que somos segmento sabemos que isso está em lote. E o lote está diretamente ligado à tonalidade. Sim. E a tonalidade é um negócio tão complexo, você não tem ideia que a tonalidade ela pode ser influenciada pela umidade relativa do ar no dia da queima. Olha só. Ela pode ser influenciada pelo 3, 4 segundos a mais no forno. Né? Pela lua, pelo verão, pelo inverno, dá diferença. Não existe 2 lotes iguais. Existe um lote só, por isso tem aquela numeração. Na Porto Belo tem a numeração do lote, a hora que saiu e quem era que estava lá, o responsável. Um produto X que saiu às 2h14 da manhã do dia 13 de abril, e o responsável era Leandro. Controle de qualidade altíssimo. Aí você precisa daquela peça. Você em outro fornecedor dificilmente vai encontrar. Na Porto Belo a gente puxa o lote. Acha onde está. Onde está? Se eu tenho ele aqui no meu estoque, que é pequeno, se eu tenho no estoque do CD, são 5 CDs no Brasil, o nosso é atendido por Goiás. Nem eu sabia. E aí tem a fábrica que concentra o maior volume. E se eu não encontrei aqui na Porto Belo Palma, se eu não encontrei no CD de Goiás, nem de Jundiaí, nem nos outros, se eu encontrei na fábrica, não encontrei. Você acha na loja? Aí a loja está me dizendo, a fábrica está dizendo que vai fabricar um produto X em determinada época do mês tal. E quando é fabricado, tem os lotes. E aí eu consigo fazer um parâmetro do lote o mais próximo possível, que são 6 dígitos. Aí a gente compara se aqueles dígitos estão igual ao que ele comprou. Porque eu sei qual que eu vendi, qual é o lote que está lá no seu... Nossa, bacana isso aí, porque isso é um grande problema, né? E vou ser mais além. Acabei de fazer isso, resolver um problema de um cliente amigo. Eu acho que tem um áudio dele. Ele falou, Edson, que perfeição. Eu consegui o lote na fábrica semelhante, peguei uma peça que eu tinha aqui no estoque também, precisava de uma peça, deu um problema de gás na cobertura dele, teve que quebrar o piso para arrumar um vazamento de gás. E nós fomos lá, tiramos uma peça, levei 4 peças, fizemos um teste de tonalidade comparativa, tirando foto, tal. Mais de uma pessoa viu aqui, isso aqui, e colocamos. Esse cliente ele nunca vai esquecer. Tem preço isso? Não. Na cozinha gourmet, no centro... Ele nunca na vida dele vai comprar outra marca. É aquele negócio, até o cara entender que ele tem que trocar um piso numa casa inteira por causa de 2, 3 peças. Aí ele vai entender a importância disso. Não é isso? Eu falo porque pode acontecer. Engraçado, eu tenho ele como um amigo. Ele falou, quanto é? Eu falei, não vou te cobrar nada. Como é isso, meu? Não, eu quero te pagar. Não vou te cobrar, isso é um presente meu. Você não devia passar por isso. Quantos perrengues já foi? Obra é coisa desafiadora, é desafio o tempo todo. Sim. E eu volto a falar... Clientes, pelo amor de Deus, procure pessoas que estejam comprometidas, que te ajudem na obra, porque senão essa obra vai ser um peso tão grande e vocês com certeza já viram relato de pessoas que ficaram tão aborrecidos com a casa que vendeu a casa. Vários. Eu não quero mais essa casa, pus para venda. Vários. A gente fica sabendo de tanta coisa. Gente, isso não é triste? Tanta coisa. É? A gente escuta histórias de pessoas que não ficam nem 6 meses na casa, ficam desgostosos, porque a casa não ficou do jeito que queria, e vai vender as casas. E vai vender a casa. Eu soube agora um relato de um cliente que ele teve um princípio de infarto. O tamanho foi a decepção com a obra, com o negócio, e já pôs para vender. Às vezes a gente fala, né, algumas decepções que a gente ouve de pessoas que sentam aqui, que ela praticou autoconstrução a vida inteira, o contrator tentou o menor preço, e a gente, às vezes, ouve coisas absurdas. A gente sabe de pessoas que foram embora do país, a gente sabe de pessoas que vendeu a casa, casamento que abala em época de obra. Isso acontece.
financeira. Vida financeira, porque o cara imagina que a obra dele é 500 mil, ela vira 1 milhão. Ou, sei lá, a obra dele, ele pensava que era 1 milhão e vira 2 milhões. E o dinheiro tira sanidade, não tem jeito. Aí começa a afetar um bocado de outras... O dinheiro tira sanidade, ele tira sanidade em todas as áreas da vida. Então ele desestabiliza a família, o casamento. É a espiritualidade do cara, moço. Ele com problema de dinheiro, ele até... Mas agora eu inverto para falar coisa boa. Uhum. E se nessa obra, com esse desafio, ele tem a construtora que o ajuda, a empresa do piso, a da cortina, a do vidro, o arquiteto que está envolvido, não, deu assim, mas podemos fazer dessa forma, a gente um economiza time aqui, ajeita comprometido. aqui, põe ali, comprometido, é comprometimento. Porque e aí não, aí ele termina a obra com um sorriso nos lábios. Sem dúvida. Ele vive o sonho, ele vive o sonho. E por incrível que pareça, ainda tem pessoas que zoam eles. Você sabia? Que tem pessoas que zoam quem está vivendo uma obra com uma experiência boa? Mas eu sei por quê. Porque é uma desonra para a maioria. A maioria no país tem dor de cabeça com obra. Quando tem pessoas... Vários relatos, talvez você nunca ouviu isso. Ah, você fechou Porto Belo Shopping? Pagou mais caro, você é doido. Ah, quem tá falando? Não, eu tô feliz demais com a minha obra, cara. Estão entregando 2 meses antes. A Rio tá entregando... Você fechou com eles? Nossa, gastou seu dinheiro. Você sabia que as pessoas, por elas não conseguirem realizar esse sonho na vida delas, elas querem também atrapalhar a felicidade do outro. O que acontece? Existe uma massa. A gente tem que entender isso dentro de uma maneira geral. Existe a maior parte das pessoas no país, ela tem dor de cabeça com obra. Não é eu que estou falando e Bruna que está falando. Isso é algo que está na boca do povo e existe pesquisa, é estatístico isso do nosso país. Mais de 85% das pessoas têm dor de cabeça com obra. Quando tem uma pessoa que constrói sem dor de cabeça, desonra esses 85%. Você acha que esses 85% vai falar bem desses 10, 15 que deitam no travesseiro e dorme em paz e tem de fato seu sonho, um sonho e não um pesadelo? Porque ele vai querer puxar seu tapete mesmo, porque ele nunca viveu aquilo. Não tem jeito. Tá, vamos falar de variedade de porcelanato, né? A gente sabe que devido à tecnologia, né? A tecnologia acelera o tempo, eu costumo dizer, né? Tecnologia acelera tempo. E hoje nós temos uma gama de revestimentos no mercado. E está cada vez mais. Cara, como que lida isso, vocês? Como que consegue acompanhar esses lançamentos e vocês conseguir passar isso para o cliente? Por exemplo, até não só para o cliente, mas, por exemplo, a sua equipe interna, eu sei que você tem treinamentos, que você tem capacitação. Uma vez você já me contou que tem treinamentos online, tem treinamentos presenciais. Como é que vocês conseguem lidar com essa gama, até para orientar o arquiteto? Não, e é tecnologia envolvida, não é só a gama. Chega um revestimento e fala, não, esse agora é com isso e com aquilo. Eu sei que não é só o ser a gama, é a tecnologia que o revestimento vem. Como é que faz para atualizar esse tanto de informação? Então, Porto Belo com a franquia, então tem todo um time na retaguarda, cuidando do marketing, da reposição, dos ambientes, das lojas. A Porto Belo recentemente fez um programa interessante e eu adentrei nesse programa. Ela chamou os franqueados, fez um mapeamento e disse, tem 50 lojas que precisam ser renovadas, atualizadas. Eles chamam de nova roupagem. Então, o novo visual da Porto Belo é esse. E convidou esses donos de loja, você não quer renovar a sua loja? Mudar, aumentar a área de exposição, mais áreas, mais showroom, sair de 300 metros para 400, para 500. Aí ele montou, olha, as lojas que fizeram tiveram um incremento no faturamento de 10, 15, 20%. E aí vem o valor, aumentando 15%, vendendo assim, você vai ter a margem tal, você consegue pagar investimento e deixa sua loja atualizada. E eu entrei, hoje as 2 lojas Porto Belo são lojas atualizadíssimas. É como se fosse um veículo último lançamento. Sim. Tá? Última geração. Última geração. E dentro da Porto Belo existem ciclos. Olha que bacana. Eu tenho 4 ciclos por ano. Então, ou seja, cada 3 meses está sendo lançado novos produtos. Sim. Não são produtos aleatórios, nem vamos colocar. Não, foi pesquisado, analisado e para o ano já está... É tipo coleção nas lojas, nas roupas. Já está no cronograma. Entendi. Tá? Então, são lançamentos. São lançamentos. Coleções. Coleções. Então, a cada 3 meses vem o ciclo. Aí vem os lançamentos, geralmente em torno de 4 a 5 produtos. Eles nos obrigam, isso é bacana, de fazer o novo ambiente. Aquele ambiente velho, antigo, tira aquele lá e põe um outro.
novinho. Acabei de fazer um, ficou lindíssimo. E o ambiente vem um projeto pronto. Você colocar o porcelanato, 1, 2, 3 porcelanatos diferentes, com nicho, com móvel, com a iluminação, com detalhes, mano, até aquele cesto com a toalha branca, não sei o que, tem que estar lá. E fica igualzinho. E você tem que evidenciar. Isso é padrão. Então, todas as Porto Belo têm esse novo ambiente feito e tem o dia X para você validar, mandar as fotos tudo certinho. Dele pronto. Para você estar ok no seu controle de qualidade, no plano de excelência, no programa de excelência. Mas tem uma coisa mais bacana ainda que está nos bastidores. A Porto Belo, ela premia os arquitetos de todo o Brasil, geralmente em torno de 20 a 25. Aqueles que tiveram melhor performance no ano, eles são convidados a um programa chamado Coletivo Criativo. Coletivo de pessoas e de criação. Esses arquitetos são convidados, geralmente, para uma viagem de cunho cultural, seja na Islândia, em Doha, Milão, Paris, Berlim, nas melhores cidades do mundo, onde tem o cunho cultural, uma arquitetura que é relevante. Esses arquitetos juntam, claro que tem passeio, tem aquela convivência, mas eles são convidados e eles criam parte da coleção que será lançada no ano seguinte. Ah, tem parte disso então. Então, os produtos que é lançado em Porto Belo, não é só a Porto Belo que lança. Os profissionais... Entendi. Profissionais Teve algum aqui de Palmas que já foi convidado? Sim, sim. Eu tenho um arquiteto em Palma que já foi 2 vezes. Bacana. E esse ano eu acho que eu mando mais 2. Tem um valor, um número, uma quantidade de obra, um plano, né? Ok. Entendi, tem as regras. Tem as regras, né? Entendi. Gente, que top. É muito bacana. A tendência maior do mundo dos revestimentos vem de onde? Quem dita? Geralmente Europa. A Europa, né? Europa. Europa é quem puxa a questão do design, do revestimento. Principalmente o mercado europeu, Itália. É a maior feira de Gente, eu sou uma engenheira. A nossa Revestir aqui no Brasil, aconteceu recentemente em São Paulo, é uma baita de uma feira. É muitos expositores, tem uma gama de produtos. Mas a Revestir, ela é para poder orientar os profissionais e eles conhecerem o que o mercado tem disponível para eles projetarem, né? Então, ela tem assim, todos os tipos de revestimento disponíveis no Brasil e que atualiza, faz uma atualização, né? Então, eu nunca fui na Revestir porque eu não especifico, né? Então, eu acabo que não vou, mas eu tenho vontade de ir. Eu acho que deve ser assim... Vale a pena. Deve ser uma experiência. É um mundo lá na Revestir. Tem que ir com tempo, tem que ir de tênis, porque cansa, você anda muito. E aí um dia só você não faz, são 2 dias. E assim, por mais que a gente não projete na Rio, o nosso cliente, cada vez mais, ele tem se tornado mais exigente quanto a nós termos uma opinião para dar para eles. Então, vamos supor, quando um arquiteto, ele vai e coloca lá no projeto dele, Porto Belo Shopping, certo? Ele vira para mim e para o Lucas e fala assim, e aí, eu fecho lá? Aí eu viro e falo para ele assim, você quer para a vida toda? Que você quer? Porque o cliente, eu tenho que saber o que ele quer. Você quer segurança? Você quer tranquilidade? Bruna, que nem uma cliente nossa que fechou com vocês, né? Gente, eu achei muito caro, porque a casa é muito grande, né? O orçamento do porcelanato, tal, lá na Porto Belo. Aí o Lucas, quanto que deu 1 metro quadrado do piso geral? Aí ela falou para nós. Aí o Lucas falou assim, 200 e alguma coisa. O Lucas falou assim, tá de graça. É porque, Edson, a nossa responsabilidade, ela vai além de construir, além de executar. A gente quer dar segurança para o nosso cliente. Eu quero que ele chegue lá no futuro e ele fale assim, cara, a Rio me ajudou a ter valor agregado na minha casa. Hoje, se eu quiser vender minha casa, eu vou ganhar tanto, porque a Rio me orientou a fazer isso. Por exemplo, hoje, a gente não deixa um arquiteto, um cliente, fazer uma casa alto padrão sem um projeto de interiores. Que tipo de profissional sou eu, Edson? Se eu não orientar uma pessoa que sentou aqui, uma pessoa que nunca construiu, uma pessoa que tenha condição hoje, uma pessoa que lutou, uma pessoa que trabalhou muito para realizar o sonho de uma casa de alto padrão, porque tem muito isso aqui, principalmente o pessoal do agro,
que ralou pra caramba e hoje eles estão conseguindo realizar isso. Como é que eu viro pra ele e falo assim, não, só o arquitetônico a gente faz e pega um memorialzinho? Não. A gente resolve. Não. Não, Aqui não. No dia a gente escolhe Aqui lá. a nossa responsabilidade é falar o quê? Hoje existe isso. Hoje você faz Quem está disponível a viver um processo para a obra dele não ter dor de cabeça. Isso. Não é só produto ou serviço, existe um processo. Então, a questão... O planejamento da obra para que a obra dele seja um sonho. Então, e não um o casamento. nosso cliente ele quer que a gente esteja preparado para orientar de ponta a ponta de uma obra. Por mais que ele confie no arquiteto, ele quer uma segunda validação. Ele quer uma confirmação. Então, eu e o Lucas... Ele quer pessoas que estejam comprometidas com ele. Com ele, Então, eu e o Lucas, a gente tenta estudar o máximo que a gente pode para dar essa segurança para o cliente. Então, assim, eu ir para Milão, para o Salone, né? É para quê? É para o meu cliente ter segurança. Cara, ela conhece. Ela conhece coisa boa. Ela sabe o que é coisa boa. Eu vou ter segurança de estar fazendo isso daqui, de estar entregando esse material de qualidade na mão dela, porque ela sabe o que é coisa boa, né? Então, cada dia mais a gente tenta estudar e dar essa segurança para o nosso cliente. E eu queria saber uma coisa. Teve algum caso, alguma história de um cliente que foi na Porto Belo, achou caro, não quis fechar, fez a obra com outro revestimento, quebrou tudo e foi lá e comprou de você? Ou ele voltou lá e contou para você a experiência ruim? Teve vários casos. Recentemente teve um, foi interessante. Eu até gostei da fala dele. Ele falou assim, me salva. Ele falou, me salva. Que ele comprou um revestimento, né? Não fechou comigo, comprou. Aí teve um atraso. Aí chegou. Identificaram que o revestimento não estava legal. Não estava no padrão que ele queria. Tinha problema de empeno, problema disso, problema daquilo. Devolveram, né? Fizeram a troca normal. E aí veio o produto. Chegou o segundo produto. Identificaram problemas semelhantes. E a obra andando e já precisando. E aí falou, não, eu vou lá no Edson. Eu vou lá na Porto Belo. Desistiu por causa do preço. E aí veio, fizemos aqui. Quando ele colocou na conta, ficou muito próximo o que ele pago e não recebeu um produto que não estava legal, estava ruim, devolveu, chegou o segundo, estava ruim, e ele fez o parâmetro e disse, não, está aqui. É a questão do valor e do preço. E ele falou assim, eu preciso do produto agora, eu preciso do produto tal dia. Aí entra a questão da rastreabilidade. Onde eu tenho um produto? Eu tenho um produto no meu CD em Goiás. Quanto tempo você entrega? Eu posso entregar em 7 dias, mas eu peço 14, que minha entrega é múltipla de 7, porque toda semana tem chegando os caminhões. Como é que funciona? A fábrica abastece o CD, os CDs, em caminhões grandes, bitrem, 45 toneladas. Chega no CD, o CD põe a carga lá e faz a distribuição. E aí o CD distribui, no caso, meu CD distribui para 20 do Porto Belo na região. Brasília, Goiânia, Palmas, Araguaína, Cuiabá, Sinop, e aí vai. E aí eu tinha o produto, te entrego tal dia. E aí ele até acompanha. A minha entrega é tão assertiva, eu sou muito orgulhoso em falar da nossa entrega, que ela é assertiva, porque a indústria, a empresa CD, é como se fosse uma empresa, ela vive de faturamento, vive de entrega. Então, quanto mais ela entregar, mais ela recebe melhor resultado. E ela manda as mensagens, sua carga já está aqui, já foi selecionada, não sei o que, caminhão partiu. Você consegue ver em tempo real, você não tem o tempo todo tendo que ligar. Não, quando é que vem? Não, está aqui. O cliente recebe, receber mensagem que vai chegar tal dia. 1 hora antes ele liga. E quando a gente vende, no pedido está lá. Qual é a data que você quer receber? Qual é a hora que o seu local recebe? Tem alguma dificuldade? Tem escada? Diferença de plano? Caminhão entra? Não entra? Tem condomínio, caminhão não entra. Um caminhão grande, tem sempre um caminhão pequeno. A tal hora não entra, né? Meio-dia para, sexta-feira à tarde não vai. E quando é uma entrega de produto num prédio, no 20º andar, eu vou entregar uma lastra de 3 metros quadrados. Como que vai ser? Como que vai ser? Vou comprar lá no Zezinho que ele tem ali, como é que vai entregar isso? Vai subir na escada? Tem içamento. E você falou, né, no começo do podcast, que um cliente, ele não sai da loja sem fechar, que você dá um jeito de fechar.
entendeu? E eu já falo para você que minha próxima casa, eu não saio da Porto Belo sem fechar. Porque eu e o Lucas somos a experiência viva de uma pessoa que quis economizar no piso de casa, no revestimento de casa, e que passou uma das maiores frustrações. Eu já te contei essa história, né? Ei, você E deve eu rir não por me dentro, né? canso Deve de dar uma... contar, deve dar Deve assim, que não dá. Eu te falei, eu te disse que existe um caminho, existe um produto Então, certo. eu e o Lucas, a gente queria economizar na nossa casa. A nossa casa vai fazer 4 anos. E a gente comprou um revestimento semelhante fisicamente, né? Esteticamente, com o da Porto Belo. Que é o que você falou, Porto Belo puxa, vai as Sim, outras sim, e sim. copia. Vai lá e copia. Eu e o Lucas pensávamos, a gente também tinha uma verba limitada para poder fazer essa casa. Existe um contexto, mas eu costumo dizer que eu não me arrependo das coisas, não. Eu não gosto de falar, me arrependi disso. Mas esse item na obra foi um item que a gente... O problema é esse. Por exemplo, hoje, para eu trocar o piso da minha casa, você tem noção? E as portas? E a marcenaria? E a pintura? Você não simplesmente vai lá e troca um piso. Para você trocar Não é um um piso... tapete, né? Não é um tapete. Não é um tapete. Então, a gente fez uma compra, né? Esteticamente era igual o da Porto Belo. Uhum. Então, a gente pensa o quê? Eu vou economizar aqui e eu gasto dinheiro com outra coisa. O que aconteceu? 6 meses o nosso piso estava menos de 6 meses, todo arranhado. E sabe o que a empresa falou? A fábrica? Mau uso. Você me conta. Mau uso e acabou. E ponto final. E problema é seu. Você tem noção do que é isso para uma família que sonhou em ter uma casa? Que sonha. É um transtorno, gente. Que sonha. Então, hoje, a nossa casa está com piso arranhado. Né? Porque como que você faz para sair de casa com 2 crianças para trocar um piso inteiro? E aí, no dia que a gente teve essa devolutiva dessa fábrica, eu falei pro Lucas, eu nunca mais faço uma casa para mim, porque eu vou fazer outra casa, já tá nos planos, entendeu? E não for Porto Belo Shopping. Não é puxando sardinha, é porque eu não quero passar por isso, entende? Então eu sei que se eu comprar Porto Belo, eu não vou passar por isso que eu passei. Então, assim, por que eu quis tanto chamar o Edson aqui, até pra gente finalizar? Porque eu não quero que vocês passem pelo que eu passei. Porque eu preferia economizar em outras coisas, mas eu ter essa qualidade. Porque o piso é onde tem o fluxo. Eu tenho criança. As crianças, elas querem andar de patinho no meio da casa. Não pode? Não pode, mas anda. Elas querem andar de patinete. Não pode? Mas anda. Quem tem filho sabe. Você não consegue controlar 100% do que acontece dentro da sua casa em relação a crianças. Então, eu falei, Lucas, a gente precisa chamar o Edson porque eu não quero que as pessoas passem por isso. Não é só o meu cliente, é qualquer pessoa. E uma mensagem assim também final é que tomem cuidado com as armadilhas da construção, né? Tem ela em produto, tem ela em serviço. O fato é que o nosso ofício é levar essa informação para o mercado, você enquanto empresário de produto, nós enquanto empresário de serviço, para que o cliente tenha de fato um sonho e não um pesadelo. E entender a diferença em produtos e serviços de alto valor agregado, o que é preço e o que é valor. Se o cara quer preço, de fato ele não tem como exigir algumas coisas. É o que você falou, a questão de necessidade, momento de compra. A condição permite, né? Se a condição permite, nós temos que respeitar isso. Cada um está no seu momento. Nosso momento de comprar. Me arrependo? Me arrependo. Mas é muito interessante que as pessoas sejam orientadas para não cair nas armadilhas que tem na construção civil. Né? Em cair em coisa, não, isso aqui é mais barato. O que é o mais barato? Mais barato pode ser pode ser um grande perigo, porque a gente está envolvido com um sonho, que é um dos maiores, sendo a sua casa ou sendo empresa. A gente tem que levar em consideração que a gente estava falando, a média é de uma construção por vida. Você vai fazer, pensa 2 vezes. Eu acho que assim, tem que refletir para não cair no conto. Assim, eu só parabenizo a iniciativa, que isso é importante. Por que não aprender com as experiências dos outros? Isso é um processo evolutivo da humanidade. Se aconteceu no passado assim, por que vamos deixar de fazer? Essa prática não é legal. Agora essa prática tempo e dinheiro. Essa prática aqui é boa,
né? É os case, né? Os cases. Case, claro. Então, nós somos seres humanos, temos que evoluir. E as pessoas, é o seguinte, elas têm que viver experiência. Sim. Vocês viveram uma experiência, essa negativa, né? E outras experiências positivas, né? Na sua obra. Não é a questão do piso, mas isso machuca, né? Então, nós, enquanto empresa, seja de serviço, de produto, volto a falar, foi muito dita essa palavra aqui, comprometimento. Está comprometido. Porque se eu não tenho isso, gente, eu só quero vender, e eu entrego a nota fiscal, entrego o produto e acabou. Se você nunca mais me comprar, não tem problema, eu vou vender para outro e vou. Não. Mas o comprometimento faz com que você entregue um produto de excelência. E o mais bacana, você tem que vivenciar a obra. Sim. Eu falo muito. Ontem eu fechei um negócio com um cliente e eu gostei muito do que ele falou. Ele falou, Edson, eu quero que você me fale, porque em tal lugar tem uma qualidade. Eu sei que tem uma qualidade, porque alguém já falou assim. Mas aqui eu tenho a certeza da qualidade. Agora eu quero que você me fale. E eu falei, olha, se for preço por preço, talvez até meu preço fique um pouquinho mais elevado. Mas eu queria falar dos outros benefícios, porque não é só preço. Cara, eu estou falando que eu vou te entregar o produto no tempo que você está me pedindo, a quantidade. Se chegar uma peça quebrada, por menor que seja, eu vou repor para você sem nenhum custo. Na outra semana, a caixa às vezes tem 3 peças, quebrou o cano de uma peça. Até preço fica mais barato. Até preço. Até preço fica mais barato. E assim, põe no papel quanto o meu realmente está mais caro. E está mais caro? Gente, você não tem noção do que eu já peguei em orçamento, que o nosso preço estava mais alto e o do concorrente bem mais baixo. Vamos comparar mamão com mamão? Vamos lá. Primeiro. Às vezes até quantitativo. Quantitativo. Aqui, ó, eu estou te vendendo 510 metros. Nesse aqui tem 470. Já pronto, acabou. Eu estou te entregando não consegue ser eficiente nem na hora de fazer uma proposta. Nem quantitativo. É isso. Nem um quantitativo. Às vezes compra só a superfície. Tá no metro quadrado é tanto. Sim, mas que espessura, tem esse material? É 5 milímetros, é 3 milímetros. Eu estou te entregando com 10 milímetros. Um negócio, quando o cliente senta aqui na Rio, eu falo um negócio para ele que a gente não é de divulgar nas redes sociais. A maneira mais simples e mais econômica de construir é com a Rio Construção. Só que é isso no final, eu falo isso para ele. Por quê? Porque ele entendeu toda a trajetória que a gente passa e uma coisa que a gente explica. Um orçamento feito pela Rio, exemplo, tá? Que ficou 1 milhão a casa desse cliente. Se ele pegar esse mesmo orçamento e ele for para um construtor informal para ele construir, isso é certeza absoluta que fica tipo 10, 20% mais caro. Se ele pegar um engenheiro inexperiente, mesma coisa, fica bem mais caro. Então, a pessoa tem que, no nosso caso, ele tem que buscar uma pessoa que tem obras entregues e clientes satisfeitos. E eu não me vendo como mais barato, apesar de ser. Porque eu não faço... Se eu me vender na rede social assim, nós somos os mais baratos de Palmas, o que vai acontecer? Vai vir cliente por aqui que só quer preço. Mas quando ele entende isso que você acabou de falar... É porque a gente não quer se intitular como mais barato. Você quer intitular Porto Belo como a empresa mais barata? Eu não quero cliente que quer preço. Apesar de, aqui dentro eu conto isso para ele, porque eu não tenho intuito de divulgar isso. Entendi. Quando ele pega o meu preço, é know-how de 15 anos mexendo com obra, é poder de compra de sempre de 8 a 12 obras comprando ao mesmo tempo. É mais ou menos assim, Edson. Você vai fazer mais barato para um cara que te compra toda hora, ou você vai fazer mais barato para um cara que vai te comprar uma vez na vida? Esse cara que te compra toda hora, Edson, ele é seu parceiro, não tem jeito. Ele é um cara que está com você te comprando toda hora. E é uma via de mão dupla. Agora tem um cara que vai te comprar uma vez na vida. Ele não tem jeito dessa parceria de comprar mais vezes ser melhor. E aí vai, aí nós acertamos de compra, que faz com que a gente otimize as compras dentro da empresa. E é muito interessante isso que você falou, às vezes o meu preço nem é o mais caro. Se ele comparar mamão com mamão. Ele não compara, ele não quer, ele só vai ver preço final. Viu o preço final e fala, não, Porto Belo está 110 mil, o outro está 87. Na hora que pega as duas propostas, que eu chamo para equalização de proposta. Chama equalizar, fala a mesma linguagem, aí não bate. Aí esse cara está com quantitativo menor, especificação menor e um bocado de coisa que depois a conta vai chegar. Não tem jeito. Mas... Muito obrigado. Nosso podcast chega ao final, né? A gente queria conversar mais. Nossa, mas foi de alto valor, hein? Foi um podcast de alto valor, muita informação. Eu tenho certeza que ajudou muito.
Maravilha, gente. Então, Edson, foi um prazer receber você. Muito obrigada. De primeira, você topou, né, sair da Porto Belo, das suas obrigações para vir ter esse bate-papo com a gente. E o nosso desejo é que as pessoas não caiam nas armadilhas da autoconstrução. Então, sim, curta, compartilhe esse podcast para as pessoas que querem construir, que querem reformar e que não querem ter dor de cabeça com obra, entender a diferença de preço e valor. Vão na Porto Belo conhecer a loja, conhecer o Edson. Lá sempre tem, gente, um bolo delicioso, um café. É bacana. Se você não for comprar nada, vai lá que vai ter um bolo gostoso lá e tomar um café. Só entra naquela loja que vocês vão viver o que é uma experiência, tá? Muito obrigada, Edson. Vale a pena, vale a pena. Vá, conheça. Só vai na Porto Belo. Sim. Ó, Edson, só pra finalizar, porque eu falo demais e você também gosta de falar. Teve uma cliente nossa que a gente fez o orçamento na Porto Belo, um orçamento na outra loja. Ela falou, olha, Bruna, eu acho que eu não vou conseguir comprar na Porto Belo. Eu vou na outra loja fechar com as minhas filhas. Entrou na outra loja, passou mais ou menos umas 2 horas depois, me ligou. Fechei na Porto Belo. Eu, uai, não estou entendendo. Você sabe daqui para fechar na outra loja? E aí ela virou e falou assim, eu entrei na outra loja, não fui bem atendida, não me senti bem, não me senti acolhida, voltei na Porto Belo, em menos de meia hora, eu estava com a minha vida resolvida, eu estava com tudo ok, e eu não quero dor de cabeça para minha vida. Mas ela entendeu o que é valor. Você entendeu? 2 horas de um empresário esperar, ou ele demorar a ser atendido, ou a experiência dele não for legal, isso dá um valor péssimo para a pessoa. Então ela fala preço por preço, não, eu quero ser bem atendido, então, quero ser bem acolhida. Por isso que eu falo que você é um exemplo para nós, né? Que a sua empresa é um exemplo, a sua equipe é um exemplo para nós. E mais uma vez, muito obrigada. E é recíproco, né? Eu tenho uma grande admiração pela empresa que vocês conduzem, né? A gestão de vocês é saudável, é leve, né? Eu acredito que os clientes que entram nessa empresa também têm essa sensação do comprometimento, da leveza e da segurança. Você tocou um ponto fundamental. Uma obra que talvez seja a única da minha vida. Sim. Um bem de maior valor. O que é que eu vou entregar na mão de qualquer pessoa? O que é que eu vou colocar qualquer produto? Vamos começar, vamos fazer orçamento, vamos ver se é plausível, ver se eu tenho condição. Vamos alterar o que for preciso. Né? Isso vai agregar na minha obra? E com isso eu encerro a minha fala. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado, top demais. Até mais, até o próximo Pode Construir.